Fala galera, fala eucariotes, eucariontas, vamos lá, estamos aqui numas questões de Enem, já que para a terceira parte do vídeo, tá ficando grande, mas tá legal também fazer questões aqui com vocês. Vamos lá então, ó, vamos lá, questão 108 do Enem do ano passado. Apesar de animais representados no cladograma, vamos lá, sempre riscando a questão. No cladograma. Eita. Bora, meu filho. O que tá riscando? Meu Deus do céu. Espera aí que travou aqui. Voltou? Voltou? Voltou. Espera aí, então. Olá, ó. No cladograma, compartilharem o mesmo ancestral, questão de evolução, hein, galera? Vamos lá. Eles caracterizam-se por distintos padrões de reprodução, nutrição dos embriões e descendentes. Pessoal, então aqui, ó, de novo, que custa você usar a imagem da questão? Usa a imagem da questão. Olha lá, ó. Aqui eu tenho lá, ó, mamália, mamíferos, ok? Olha lá, ó, um ancestral comum aqui, beleza? Depois, ó, diversificou aqui, ó, ramificou. Eu tenho a prototeria. Pessoal, a classe aqui, ó, a ordem aqui, ó, monotremata, ornitorrinco, o animal mais estranho do mundo, mamífero, tem um bico, parece de um pato, nada bem pra caramba e põe ovo. Um animal então que é ovíparo. Esse cara aqui, ó, ele é ovíparo, tá? Vou botar aqui assim, ó, ovíparo, tá? Ovip, ovip, ele é vip. Ovíparo, põe ovos. Depois, ó, desse mesma linhagem, saiu daqui, ó, a téria, metateria ou eutéria, euteria, tá? Então aqui, ó, daqui eu tenho aqui, ó, marsupial, gambá, aqui no caso aqui na imagem, um canguru, que tem um tempo ali onde a mãe ela guarda seu filhotinho numa bolsa, né? Ok? Já um animal ali que é placentário, olha lá, o placentália, de placenta, ele é, aqui os dois, ó, ambos são animais vivíparos, ok? Então aqui eu tenho quem, ó, os vivíparos, vou botar aqui, ó, vivi, o animal que vai dar à luz, né, a seu filhote lá, já prontinho, né, filhotinho pequeno, mas que já está ali, vai crescer e vai ficar igual a mamãe aqui, ó. Ok? Então, placentário. De boa? Vamos lá, ó. Ao longo do processo evolutivo, da evolução, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos dos padrões citados que envolve o... Pessoal, aqui tem uma questão de embriologia. Embriologia junto com evolução. Lembrando aqui, ó, a evolução não tem a ver com ganhar nem perder, porque pode ser os dois. Evolução é o quê? É um processo de mutação. É uma alteração ao longo de um tempo, ok? Só consigo observar a evolução em longos tempos e também em populações. Eu não posso observar a evolução em um indivíduo. Aqui um elefante evoluiu, ó, ele mudou. Não, tem que observar a população daqueles elefantes em um longo período de tempo.
ok? Que pode envolver a perda ou o ganho. Então, nem sempre evolução tem a ver com melhoria, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Percebe uma alteração. Eu tinha lá um animal ovíparo, né? Ovíparo. Eu tinha aqui, ó, muito vitelo, né? Então, um animal que é ovíparo, ele põe um ovo, ele vai ter ali anexos embrionários com maior quantidade de vitelo, tá? Vitelo, beleza? Aí aqui, ó, vamos lá, letra A, o aumento no número de descendentes por ninhada. Tem relação, né? Percebe-se um ganho ou perda disso? Não, né? Isso aí vai variar com a espécie mesmo, né? A ninhada, a quantidade de filhotes, tá? B, a mudança no tipo de fecundação, de externa para interna. E aí? Pessoal, todos aqui são fecundação interna, né? Ou seja, tem uma cópula, acasalam, né? Para ter lá o filhote, ok? Essa mudança é lá de trás, né? Isso aí, desde alguns invertebrados, já começou essa modificação da fecundação de externa para interna, tá? Temos também o ganho e a perda disso, né? Fala de um peixe, por exemplo, lá, o peixe geralmente é a fecundação externa. Eles jogam lá o gametinho deles lá na água, do mar, do rio, vão fecundar na água para formar um novo indivíduo. No caso, formar um ovo, né? Para depois formar um indivíduo, tá? A interna contém cópula, ok? Redução da versatilidade de reprodução, que se torna unicamente sexuada. De fato, né? Mas que não envolve esse padrão, tá? Também é algo que também mudou já bem antes de mamíferos, tá? Desenvolvimento embrionário que passa do meio aquático para o terrestre. Pessoal, se a gente pegar aqui a linha de vertebrados, né? Olha lá, ó. Fazer aqui assim, ó. Fazer bem aqui assim, ó. Olha lá. Pessoal, minha linha aqui, ó, são os peixes aquáticos. Depois temos anfíbios. Anfíbios, nome anfíbio, bio é de vida, anfi de dupla vida, uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre, tá? Aqui eu tenho os répteis. O répteis ele marca a conquista do meio terrestre, tá? Ele ainda vive em ambientes aquáticos, mas não depende deles para viver, né? São animais já terrestres. De répteis surgiu aqui as aves, ok? Então a gente pode falar que toda ave é um réptil. E por fim, mamíferos, ok? Então, ó, daqui para cá eu já tinha uma conquista total do ambiente terrestre, ok? Então, não é um padrão, não envolve essa mudança, porque isso veio de antes, de mamíferos, tá? Então, aqui, ó, tem relação com a diminuição de vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação, né? Mamários, ok? Temos ali algumas mamárias, são lactantes, né? São animais que desenvolvem ali leite materno nos filhotes, né? Então, letra E, ok? Lembrar aí também da questão que mais marca essa classe mamália, justamente o que? Ter a lactação, né? Ter como ali fazer ali o leite para o seu filhote, ok? Vamos lá então. Questão aqui, ó, sobre biotecnologia, mas também, ó, vamos lá. Vamos ler a questão aqui de novo, marcando ela. Olá, o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica.
para a produção de hormônios, enzimas, proteínas de resistência a drogas. Uma variação técnica da reação em cadeia polimerase, o PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa, o RT-PCR, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir da fita de RNA, né? Então aqui, ó, questão de biologia molecular, pessoal, dogma central da biologia molecular. DNA, eu tenho depois, ó, ele vai ser copiado, né? Transcrição para RNA, e depois vai ser traduzido em proteína. Vou botar aqui assim, ó, PTN, proteína, ok? Então aqui, ó, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. Acabou de falar aqui, ó, que faz uma variação do PCR, que é o RT-PCR. Transcriptase reversa, ou seja, peguei o RNA, transformei em RNA. Eu pego o RNA e transformo em DNA. O reverso. Aqui, ó, estamos o RT-PCR. Pessoal, o mesmo RT-PCR, ele é utilizado, por exemplo, para fazer diagnósticos, como é o caso da COVID, tá? Falar aquele exame lá gostoso, né, de fazer, lá no nariz. Esse muco vai levar para uma solução, né, que vai ser ali uma máquina de PCR para ler esse código genético, ok? Para ler esse RNA, já que o vírus do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele é um retrovírus, RNA. Só que um exemplo, né, dessa aplicabilidade dessa parte aí. Mas que no caso seria o quê? Qual que é importante para quê? Usar o RT-PCR. Pegar aqui, ó, um RNA, e por meio dele eu vou saber qual que é o DNA expresso, né? Porque, ó, proteína é um RNA que foi traduzido. Ele tem ali a mensagem, né? Que é o mensageiro, leva a mensagem, né? Que são o quê? Os genes. Os genes que estão aqui, ó, expressos. Aqui, ó, nós temos a expressão gênica. Ou seja, é importante para detectar genes expressos. Letra A. Ok? Plasmodiais. Só que falou aqui de procarioto, né? Procarioto aqui, ó, pra gente. Mas, não. Bacterianos? Não. Dominantes? Não. Autossômicos? Também não. Aqui a ideia é saber o quê? Quais estão expressos. Então, quais foram transcritos e traduzidos. Você fazer isso usando o PCR, ou então fazer o RT-PCR, onde eu vou fazer o reverso, né? Pegar aqui o que foi transcrito e obter quais são os meus genes do DNA. Ok? Então, letra A, expressos, expressão gênica, ok? Olha a questãozinha de biologia molecular importante, ok? Vamos lá, então. Questão 19. 118. Tô maluquinho aqui já. A fitorremediação. Remediar é, né, recuperar uma área. Fitoplantas. Eu vou usar uma planta para remediar. Olha lá, ó. Utiliza plantas para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação dos solos pode ocorrer por descarte, absorção, metabolização, imunização, extração ou volatilização do poluente, conforme a figura abaixo. Conforme a figura.
De novo, imagem no Enem sempre é utilizada. Então, vamos ler a figura. Olha aí, ó, leia a figura. Aqui mostra a figura aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O solo contaminado, né? Então, um solo aqui cheio de metal pesado, cheio de mercúrio, por exemplo. Mercúrio, metal pesado. Eu vou ter aqui, ó, a fitoextração nas raízes, fitoestabilização, fitodegradação, fitoestimulação, degradação de novo aqui, ó, né? E fitovolatilização, por meio de gases, né? Liberar aqui os gases, por meio de gases aqui. Ok? Então, é a forma da planta puxar, absorver aquela coisa ali ruim, aquele poluente, e jogar fora aquele poluente. E aqui, ó, velho, de novo, leia a imagem. Olha lá, ó. Aqui ele descreveu todos os processos. O que é cada processo. Tá? Então, leia isso aqui, ó. Vamos lá. A questão em si fala o seguinte. O método que retira o mercúrio de uma água contaminada, impedindo a entrada alimentar. Então, ó, vai retirar o mercúrio de uma água contaminada, impedindo que ele entre na cadeia alimentar. Vamos ver aqui na imagem novo. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Galera, olha que print aqui, ó. Fitoextração, remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Ou seja, a parte aérea, folhas, flores, beleza? Ou seja, para a cadeia alimentar, vem que o animal, né, um herbívoro vai comer essa planta, essa flor, essa plantinha aí, essa árvore. Ele vai acumular substâncias nos demais níveis tróficos. Aqui é um caso bem clássico, ó. Também ecologia, tá? Aqui é um caso bem clássico de bioacumulação. A acumulação. Tá? Tá aqui, acumule. Acumulação. Ou seja, eu tenho aqui, eu acumulo substâncias, toxinas, poluentes em seres vivos. Por meio de quem? Cadeia alimentar. E a cada nível trófico, né? Então aqui, ó, tem lá produtores, aí depois consumidor primário, depois consumidor secundário, e assim vai, né? Quanto mais passa o nível trófico, mais aumenta a concentração do poluente, tá? Então aqui, ó, aumenta, bioacumula em tecidos dos animais, por exemplo, tá? Então aqui, ó, no caso a gente já viu já, né? O que impede a entrada alimentar é a bioextração. Por quê? Olha lá, a bioextração aqui, ó, a letra E aqui, ó, em que a planta que acumula mercúrio são cultivadas locais e a biomassa rica de metal pesado é retirada após crescimento. Letra E, ok? Porque ele impede, olha lá, ó, a imagem aqui, ó, ele impede na raiz já, ó, que esse poluente, esse metal pesado, entre para suas partes aéreas e acabe chegando em animais. Vai vir aqui um animal que vai comer a planta e vai acabar também obtendo esse poluente. Aí vai passar nível trófico adiante, ok? E a cada nível trófico que passa aqui, ó, ele vai aumentar, ele aumenta a quantidade desse poluente nos animais. Então, letra E, fitoextração, beleza? Vamos lá, questão 121.
o vírus linfotrópico, de novo lá, ó, as palavrinhas estranhas, palavrinha feia, né? Linfotrópico, das células T humanas, tipo 1. Pessoal, linfo vem de quê? Linfócito, né? Então, é um vírus que ataca quem? As células linfócitos, células de defesa do seu corpo. É um retrovírus de RNA, né? Mesmo grupo do vírus do HIV, da AIDS, causa AIDS, ok? Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo. Afeta o linfócito T. A diferença entre eles é que o HTLV, o vírus linfotrópico, ele vai estimula o aumento da produção dos linfócitos, enquanto o HIV, a destruição deles. Né, ó, HIV, vírus da imunodeficiência. Ele mata células de defesa do nosso corpo. Ok? Uma possível consequência da infecção por HTLV1 é desenvolvimento de AIDS. Não, né? AIDS é qual? HIV. Ele quer do HTLV1, o linfotrópico. Ok? Pessoal, vamos lá. Ó. Se o HTVL ele estimula o aumento das células, da produção de linfócitos, como que um tecido produz células? Tem lá, ó, uma célula, ela vai passar por divisão celular, mitose, certo? Para formar mais células, ok? Pessoal, se esse vírus ele estimula o aumento da divisão celular, que é a forma de produzir novas células, eu posso chegar a um ponto de correr aqui um erro. Eu posso ter mitoses sucessivas sem controle algum. Quando tem uma mitose sem controle, eu tenho o quê? Um câncer. Tá? Eu posso gerar o que? Um câncer. Ok? Questão fácil aí, ó. Lembrar que a produção de células é o mesmo que multiplicar células. Ou seja, passar por divisão celular, passar por mitose. Beleza? Lembra também que mitose, divisão celular, para aumentar, produzir mais células. A meiose, ela é uma divisão celular destinada apenas para gametas. Ok? Então, para fazer gametas em uma espécie, ocorre a meiose. Para manter tecidos do corpo, a mitose. Para produzir células, aumentar ali as células, também a mitose. E essa mitose sem controle pode gerar um câncer. Então, letra B, câncer. AIDS era HIV. Diabetes, nada a ver, que é pâncreas, né? A reação lá de pâncreas. Hepatite, fígado. Hemorragia, sangramentos. Então, né? Apenas aí, letra B está correta. Então, apenas o câncer. Vamos lá, questão fácil. Vamos lá, que está acabando aqui, eu acho já. Vamos lá. Próximo aí, ó. Indústrias farmacêuticas, instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Então, aqui, ó, vacinas. Em algumas das vacinas, a principal estrutura antigênica é a proteína superfície viral chamada espícula, né? A spike, a famosa spike aí. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, quem causa a Covid. Ela se liga a receptores, a membrana, específicos às células, ok? Por um mecanismo tipo chave fechadura. Então ele vai enganar ali para entrar nas suas células. Dessa forma, o vírus entra nas células podendo se multiplicar e acarretar a doença.
Então, aqui explicou como é que ocorre o processo da infecção do SARS-CoV-2. Nessa vacina, a proteína viral induz... E aí? Olha lá, ó. Estrutura antigênica. Antigênica. Ok? Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma produção, ela vai induzir o meu corpo a fazer anticorpos. Pessoal, a vacina é sempre para fazer o quê? Imunização ativa, ok? É sempre para fazer anticorpos. Então, a vacina é imunidade ativa, ok? Porque ela estimula, ela induz o seu corpo a produzir anticorpos contra aquele antígeno, ok? Contra aquele ser vivo ali que está ali te infectando, aquele parasita. No caso aqui é o SARS-CoV-2, tá? Então, ativa, ou seja, produção de anticorpos, pessoal. Questão de vacina, se errar, é vacilo, porque a vacina, lembrar sempre a prevenção, ok? Ocorre pela estimulação, a indução de produção de anticorpos. Olha lá, imunidade passiva. Errado. Isso aqui é para quê? Soro, né? Para curar. Alteração genômica para a formação da memória imunológica. Alteração de genoma, por favor, né? Alterar o seu DNA para formar um anticorpo. Armaria. Utilização direta dos vírus. Não. Né? Modificação de receptores. Vai modificar a sua célula? Não. Né? Então, só poderia ser mesmo a A. Então, a proteína, a spike, que é usada para fazer a vacina, ela vai induzir a produção de anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2. Ok? Vamos lá. Está acabando. Está quase. Aqui, ó. Questão 131. Utilizando de um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubo de ensaio. Então, eu fiz aqui um meio nutritivo, eu fiz o meio de cultura de bactérias, certo? Em tubo de ensaios, conforme aqui a imagem. Ó. De novo, se tem imagem, a gente vai usar a imagem. Ok? Após certo período, crescimento da cultura bacteriana, da cultura, então cultivei o meio de cultura, em condições físico-químicas ideais, então o pH estava top, temperatura top, tudo top no ambiente. Então, físico-química ideais. Observou-se que o padrão de distribuição das células, né, aqui na figura, as 3, né, ao longo de tubos que era diferente em cada um dos casos. Então, eu tenho 3 espécies diferentes. No tubo 1, a espécie 1, tubo 2, a espécie 2, tubo 3, a 3. Ok? Em relação ao metabolismo energético, as bactérias aí, ó, do tubo 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente como na ordem, né? Aqui uma questão, ó, de bioquímica, ok? Vamos aqui, ó. Então aqui a gente já falou aqui na terceira que falando aqui de anaeróbico, aeróbico, né? O que é a bactéria aeróbica? A aeróbica é ela que vive em oxigênio, ok? Então, ó, o tubo 1, elas estão aqui, ó, mais próximas à parte de cima do tubo de ensaio. Por quê? Aqui em cima, ó, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais O2, oxigênio, do que embaixo. Então, já sei que a 1, ela é aeróbica. Tá? Então, eu já risco aqui, ó, a A, eu já risco a B, já risco também a D. Eu estou entre C e E. Então, as duas, mas aqui, ó, aeróbico estrito. O que é estrito? Mesmo que restrito. Ela é unicamente anaeróbica. Olha lá, ó, só estão lá em cima.
não tem nenhuma aqui embaixo. Ou seja, elas são estritamente aeróbicas, ok? O 2, estão longe do oxigênio, ou seja, elas são anaeróbicas, né? Então aqui, ó, eu tenho menos oxigênio, ou seja, em ambientes com pouco oxigênio, a vida de bactérias anaeróbicas, ou seja, anaeróbico também estrito. Olha lá, restritamente são anaeróbicas. Já achei que é letra C. Ok? Mas vamos ver aqui a 3, ó. Anaeróbico facultativo. Olha lá, ó, facultativo. A maior parte vive de forma aeróbica, mas algumas, de forma facultativa, também podem viver em meio sem oxigênio. Então, anaeróbico facultativo, tá? Então, aí, ó, logo, a gente marca aqui, ó, a gente marca letra C, ok? Então, tubo 1, bactéria aeróbica estrito. No 2, anaeróbico estrito. E 3, anaeróbico facultativo. Vamos lá, questão próxima aí. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário Amoeba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com uma droga citocalazina B, enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e movimento das células tratadas foram comprometidos. Ok? Então aqui, ó, o grupo controle ficou igual. Não teve a droga nesse grupo controle, né? O grupo que usou a droga alterou a estrutura celular da ameba. Então, a pesquisa sempre envolve controle, né? Controle é o quê? Aquela parte que você vai deixar ali normal, sem usar a droga, sem usar o que eu quero ver. Para eu ter como observar, relacionar, né? Fazer ali uma observação do que era normal e do que era diferente. Ok? Então, aqui, ó, qual componente celular foi afetado pela droga? Pessoal, aí aqui, ó, muitos caíram na letra E. Olhou aqui, modificou aqui a estrutura da membrana plasmática, né? Ela era aqui toda cheia de coisinha aqui, assim, ó, toda tortinha, toda cheia de imaginações. Agora tá redondinha, então alterou isso aqui, membrana plasmática. Mas não, ok? Pessoal, na sua célula, geralmente células eucariontes, ó, tem núcleo, eucariontes, eu tenho algo chamado de citoesqueleto. Citoesqueleto. O que é isso? É o que faz a sua célula ser como ela é. O formato, a rigidez, né, depende desse citoesqueleto, que é uma questão de citologia, células. Pessoal, vacúolo pode ser? Não, vacúolo tem a ver com digestão celular, com armazenar ali substâncias. Mitocôndria, respiração celular, energia, não tem nada a ver com o formato ali da célula. Material genético, não alterei não, né? DNA. Se eu traçar DNA aqui, talvez essa célula morreria, né? Se eu afetasse o DNA, o núcleo da célula, talvez morreria, ok? Pessoal, então aqui, ó, microfilamentos, beleza? Então aqui, ó, a célula ela tem microfilamentos que vão deixar o formato ideal para ela. Nesse caso, ideal para a ameba é assim, ó, ok? Quando usou a droga, modificou o formato, beleza? Então aqui tem microfilamentos que mantêm o quê? O seu citoesqueleto estável, tá? Então, por isso, letra
C. Deixa eu colocar aqui. Letra C. Microfilamentos. Botei aqui citoextra, que é isso? Era citoesqueleto, né? Vai ser um que aqui, ó, esqueleto, tá? Não. Finge que não viu isso aqui, tá? Citoesqueleto. Beleza? Então, letra C. Para acabar aqui, ó, por hoje. Moradores do Brooklyn. Brooklyn, aonde? States? Não, São Paulo. O brasileiro ama nomear bairros com nomes, né, estrangeiros. Provavelmente seja um bairro que tenha muito estrangeiro, né, muito pessoal ali dos States, né. Perdem o sono com som alto, constante e estridente. De que? Baile funk? Não. O barulho é causado por anfíbios, anuros, trazidos do Caribe. Olha lá, ó, da espécie Eleuterdactylus janssonthem. Eita, falei aqui tudo errado. Mas da espécie aí, ó. Esse nome aí, bem fácil de falar. Que tem tamanho um pouco maior que um grão de feijão. Olha o tamanho do bichinho, pequenininho. Um sapo pequenininho, um anuro, né? O que é um anuro? Anuro, uma ordem de sapos, né? Então, os sapinhos lá, uma rãzinha, um sapinho, tá? E que encontram na capital um ambiente favorável, beleza? Cientistas fora do local encontraram esses animais no jardim das casas. E aí? Olha lá, ó, tá aqui, ó, pererecas assobiadoras. Tiram som dos moradores do Brooklyn, tá? Então, são pererecas, são anuros. Ao emitir o som estridente, esses anfíbios querem o quê? Acordar os vizinhos, estão fazendo ali um show de rock. Não, né? Querem o quê? Ó? Indicam que estão fora da habitat natural. Eles estão fora, né? Estão na cidade. Mas eles estão gritando, não por isso, né? Alertam a presença de poluição urbana. Não, né? Fala, tá aqui, ó, tá sujo aqui, tá sujo. Também não vai fazer sentido isso aí, né? É gritar, falar, ó, tá sujo aí, ó, limpa aí, ó, ó o lixo aí. Não, né? Sinalizam a existência de superpopulação. Também não, né? Eu posso ter população aumentada? Posso, mas eles não teriam que estar gritando por causa disso, tá? Direcionam insetos para a alimentação. Pessoal, se ele gritar ali, fazer um movimento maior, ele vai espantar insetos, né? Então, também não. Olha lá, atraem fêmeas para o acasalamento, beleza? Ou seja, seleção sexual. O macho que canta mais alto leva a fêmea, ok? Isso aqui, ó, as fêmeas vão ser atraídas por esse canto estridente para fazer lá, né, o ato sexual, tá? A sua procriação, a sua cópula, ok? Então é a forma que o macho tem de, ó, atrair fêmeas, ok? Para quê? Para reprodução, tá? Então, animal, né? Um animal silvestre, ele não pensa, né? Tipo, vou gritar para tal coisa. Ele tem um estímulo natural, tem ali, né? Um tipo ali de adaptação, né? Que já faz há muito tempo para atrair as fêmeas, ok? Então, é uma questão ali de instinto, né? Uma questão que ele pensa, ele vai por instinto, ok? Então, letra E, e aí, ó, acabamos por aqui, tá? Então, espero aí que vocês façam uma boa prova, espero ter aí auxiliado vocês em uma coisa, menos com as dicas ou forma de ler as questões, tá? Façam uma boa prova com calma, tranquilos, ok? Dá o like aí no vídeo, se inscreve aí e comenta aí embaixo no comentário aí, ó, paz. Que aí, quem sabe, quando tiver um tempinho, eu faço aqui um vídeo com questões do paz para vocês. Valeu? Então é isso. Beijos, abraços, estamos juntos sempre. Precisando, estou aqui sempre. E valeu!